E você sabia que a temperatura do núcleo da Terra é basicamente a mesma da superfície solar? E que o nosso planeta Terra ele é formado por várias camadas? Não sabia? Vem comigo que você vai aprender muito mais nessa videoaula. Até mais, galera! Bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José Laguna e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a litosfera. E já deixo uma dica aqui para vocês. Para você, professor e aluno, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar links que estão relacionados com a apresentação. Então vocês podem baixar essa apresentação que eu vou estar usando aqui. Dentro dessa apresentação tem todas as dicas, as informações para você, professor, aplicar nas suas aulas. Tem sugestões de atividades e alguns exercícios ali também disponíveis para vocês. Já aproveita, deixa aquele like, compartilha o vídeo, curte. Isso incentiva a gente a fazer vídeos cada vez melhores, mais criativos e dinâmicos para vocês. E hoje a gente vai ter uma aula sobre a litosfera. Vamos lá? Bom, galera, a gente vai começar com algumas características sobre a litosfera. Então, a litosfera ela é uma parte sólida, né? Ela é a parte sólida que envolve o nosso planeta. Ela é constituída pelos continentes, tantos continentes, que ficam submersos, ou seja, abaixo de corpos d'água, como oceanos, rios e lagos, e compreende os continentes, né? Ele também é formado por placas que se encaixam, como se fosse um quebra-cabeça. Essas placas recebem o nome de placas tectônicas ou placas litosféricas. A mesma coisa aí, vai depender da literatura que vocês forem consultar, certo? Essas placas, galera, quando elas se movimentam, elas podem gerar algumas consequências, como erupções vulcânicas, tremores, tsunamis. Aqui embaixo eu trago para vocês uma imagem, vocês estão vendo aí no slide, vou olhar aqui para baixo agora para acompanhar com vocês, várias placas tectônicas. Então são essas aqui que estão aqui com uma linha meio que pontilhada, certo? Então temos a placa africana, a placa euroasiática, a placa norte-americana e aqui onde se encontra o Brasil, a placa sul-americana. Eu quero que vocês reparem que o Brasil ele não se encontra entre duas placas tectônicas. Normalmente essas regiões, quando se movimentam, vai causar todas aqueles fatores naturais que eu falei para vocês, como erupções, tsunamis. Então o Brasil, por estar inteiramente no meio de uma placa tectônica, a gente não tem esses fenômenos naturais aqui no Brasil, no nosso país. A gente pode sentir sim, alguns tremores vindos de outras regiões, mas uma coisa que vocês têm que ficar ligado essas placas, elas não são lisinhas, retinhas. Elas apresentam fissuras, depressões. E essas fissuras e depressões podem ajudar a causar esses tremores, ou pequenos abalos, ok? Entendido então por que o Brasil não tem terremoto? Vamos lá para o próximo slide. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho de como essas placas vão se movimentar. Eu vou falar de uma forma mais rápida, porque normalmente os livros não trazem esse assunto, mas para ficar um pouquinho mais completo, eu coloquei aqui para vocês também, ok? Embaixo dessas placas tectônicas existe uma massa pastosa, ali o magma, que fica sustentando essas placas. E por ele ser pastoso, essas placas acabam se movimentando. Existe uma teoria chamada de deriva continental que foi proposta por um cientista alemão chamado de Alfred Wegener, lá no início do século XX. Tá? E ele dizia que essas placas estão em constante movimento e sempre estiveram. Tempos atrás, elas estavam todas unidas formando um supercontinente chamado de Pangeia. E a partir dali, então, essas placas vêm se movimentando até os dias atuais. Só que esse movimento ele é muito devagar, então a gente não consegue percebê-los a olho nu. Mas, através de estudos científicos, isso foi comprovado. Aqui embaixo eu coloquei para vocês, vocês têm aqui, 3 tipos de movimentos que essas placas podem fazer. Então aqui a gente tem o movimento de subducção, que é o movimento convergente, é quando eu tenho duas placas tectônicas, que uma se sobrepõe sobre a outra, então uma fica em cima da outra, tá? Esses movimentos aqui, eles foram os responsáveis pela formação
da Cordilheira dos Andes, lá no Himalaia, certo? Outro movimento interessante que eles vão apresentar para a gente é o movimento de separação, movimento divergente, onde essas placas estão unidas e elas acabam se separando, ok? E quando elas se separam, esse magma que está embaixo, aquela substância pastosa, ele acaba, né, extravasando, formando novas ilhas, formando novos continentes. Então a gente tem essa transformação constante do ambiente através desse movimento de placas tectônicas, tá certo? A gente tem então o último movimento, né, dessas placas, que é o movimento deslizante lateral, né, o movimento transformante. Esse movimento, ele apenas é um movimento lateral, ele nem se afasta e nem as placas sobem uma em cima da outra, ele apenas se movimenta lateralmente, né, e esse movimento ele é muito observado lá naquela falha de St. Andreas. Tem até um filme, se vocês procurarem lá para assistir, até um filme bem legal, né, aconselho vocês a assistir. Então, ela faz esse movimento, ela acontece algumas falhas, né? Elas não se chocam, elas não formam depressões e também não formam cordilheiras, né? É bem legal ver esse tipo de coisa acontecendo. Vamos lá para o nosso próximo slide também. Aqui a gente já fala um pouquinho sobre a questão das modificações na litosfera. Como é que essa litosfera ela se modifica com o passar do tempo? Então essa litosfera ela vai se modificar graças aos organismos e alguns fatores abióticos que atuam sobre ela. Então, os seres vivos, como o homem, né, os animais, as plantas, eles acabam modificando essa litosfera. Já falo um pouquinho mais sobre isso. E a gente tem fatores abióticos, aqueles fatores que não possuem vida, como a luz do sol, que causa a dilatação, o aumento de volume de determinado material, no caso pode ser as rochas, tá? E a gente tem a sua contração, né, que vai diminuir o volume desses materiais, tá certo? Então, esse aumento e diminuição do volume podem ir fragmentando, né, essas rochas aos poucos. A gente tem a ação da água, a gente tem a ação dos ventos, como vocês estão vendo aqui. Então, temos os ventos, a água e o sol, junto com fatores bióticos, que são aqueles que têm vida, né? Então, seres vivos que moram em cima dessas rochas em um determinado momento, eles podem vir a morrer e acabar liberando substâncias que auxiliam nessa fragmentação, que a gente também chama de intemperismo, certo? Mas, além disso, a gente tem um outro fator muito importante, que são as ações antrópicas, ok? Então aqui os homens, né, modificam a litosfera muito drasticamente e num curto período de tempo, certo? Então eu tenho aqui na primeira imagem, por exemplo, as minas, né, de extração dos minerais. Então, quando você tem uma mina dessa, você tem vários fatores que estão acontecendo ali que vão prejudicar o meio ambiente. Então, você tem, né, a retirada da cobertura vegetal, você tem a retirada de recursos minerais finitos, né, e tudo isso junto com a adição, né, de produtos tóxicos que podem, né, que normalmente são utilizados para a separação desses materiais, eles também acabam, né, penetrando no solo, na água, evaporando, e isso pode causar diversos tipos de problemas para aquelas regiões. A gente tem as queimadas, né, essas queimadas muitas vezes acontecem propositalmente, outras são causadas por ações antrópicas para pastagem, criação de gado, ok? O desmatamento ali também, e tudo isso modifica por quê? Porque o solo fica desnudo, né? É como se o solo perdesse toda uma cobertura. Então, quando a chuva bate ali, né, carrega esses nutrientes para outras regiões, e isso vai modificando, né, o ambiente aos poucos. Tá bom? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai compreender um pouquinho mais sobre esse assunto, né, da questão da profundidade dessa camada, dessa primeira camada aqui, que é a crosta terrestre, que é onde a gente vive, onde a gente vai encontrar a maior parte, né, dos seres vivos. A maior não, né, toda a parte dos seres vivos ali. Então eu trouxe aqui para vocês, como um exemplo, né, o Monte Everest, que ele possui cerca de 8.848 metros de altitude. Então é a parte da crosta terrestre mais alta. Contraposto a isso, eu trouxe a parte mais profunda da crosta terrestre, né, que é aqui a Fossa das Marianas, com uma profundidade de até 11.030 metros. Então eu quero que vocês reparem o quê? Vocês estão vendo aqui, ó, a nossa frequência cardíaca terrestre, entre aspas, né, ela mostra para a gente aqui
que em determinadas regiões a nossa crosta terrestre pode ser muito mais grossa, em outras regiões a nossa crosta terrestre pode ser muito mais fina. A gente já fala um pouquinho mais sobre isso aqui na frente aqui. Agora, em si, a gente vai falar assim das camadas da Terra. Primeiro, a crosta terrestre, né? Então é a camada mais externa do nosso planeta, certo? Ela é sólida, né? Porque ela está muito longe do núcleo. O núcleo é muito quente, então lá a gente vai encontrar, né, rochas mais pastosas. Agora, como a crosta terrestre ela está mais no exterior, entrando em contato com o ar atmosférico, ela é firme, né? Ela é sólida, tá bom? Mas, apesar de ela ser bem funda, é uma casquinha bem fininha, como se a gente comparasse ela com a casca de um ovo, né? Então, a casca do ovo seria a nossa crosta terrestre, tá bom? É nessa camada que a gente vai encontrar grande parte dos seres vivos, né? A gente vai encontrar todos os seres vivos, na verdade, nessa camada aí. E essa camada ela é formada por rochas e minerais, certo? Ela pode medir cerca de 5 a 10 quilômetros nas áreas oceânicas. Lembra que eu falei? O oceano, como ele é mais profundo, a crosta acaba ficando um pouquinho mais fina, certo? E de 30 a 80 quilômetros, né, nas regiões dos continentes, como lá, por exemplo, lá no Himalaia, né? Então soma-se aquela altura até a sua profundidade máxima. Então, só para vocês verem, ela também pode ser subdividida em crosta oceânica, ou seja, toda a parte que fica embaixo dos oceanos, corpos d'água, e crosta continental, que é onde ficam os continentes, né, acima do nível do mar. Então, primeira camada já foi. A segunda camada, aqui a gente tem então o manto, né, essa área aqui com uma cor mais escura, entre laranja e marronzinho que vocês estão vendo aí. E ele pode ser dividido em manto superior, né, que fica ali junto com a crosta terrestre, e o manto inferior, que ele é mais profundo. O manto ele vai se estender em torno de 600 quilômetros de profundidade. O manto inferior, né, com aproximadamente 2.900 quilômetros de profundidade. Então, reparem, o manto inferior ele é muito mais largo, né, ele é muito mais espesso do que o manto superior. E eles vão apresentar um pouquinho de texturas diferentes, né? Quanto mais para cima, mais sólido e pastoso vai ser, né? Esse magma que a gente vai encontrar. E quanto mais para baixo, próximo ao núcleo, esse a gente já vai encontrar no estado bem líquido. Uma coisa interessante que acontece aqui nessa região são as correntes de convecção, né? Então, essas rochas que estão mais próximas aqui, ó, ao núcleo, certo? Elas esquentam, ficam menos densas e acabam subindo. Chega lá em cima, elas resfriam, né? Por causa que já não tem tanto calor assim, e elas acabam descendo de novo. Então ela vai fazendo esse movimento, né, de convecção. Isso acontece também dentro da panela, quando a mãe de vocês vai fazer aquele arroz esperto, né? A água também funciona dessa forma e as correntes de ar também funcionam dessa maneira. Vamos para a nossa última camada aqui, né, que no caso é o nosso núcleo. Então, o núcleo ele vai se iniciar em torno de 2.900 quilômetros de profundidade e ele é dividido em núcleo externo, que é esse aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, né? Núcleo externo, esse que eu estou passando o meu ponteiro do mouse aqui. Ele é constituído de material líquido, então ali é líquido, então a gente já tem uma movimentação um pouco maior. E o núcleo interno ele é sólido, por incrível que pareça, ele é sólido, né? E esse núcleo interno ele se estende de 5.100 quilômetros, né, até o centro da Terra, certo? A cerca de 6.370 quilômetros de profundidade. O núcleo interno ele é basicamente composto de ferro e níquel. As temperaturas são bem variadas, tá? Aqui no núcleo interno tem uma temperatura que pode chegar ali na média até 6.000 graus Celsius, basicamente a mesma temperatura do Sol. Então lembra que eu falei lá no comecinho com vocês, né? Aqui o nosso manto, né, ele pode chegar até uns 3.000 graus Celsius, e aqui a nossa crosta terrestre até em torno, em algumas regiões ali, em torno de 1.000 graus Celsius. Então a temperatura é muito alta, né? E devido a essas grandes temperaturas que, né, as escavações, né, até o núcleo da Terra, elas não acontecem, justamente porque a gente tem uma profundidade muito grande,
né? Então a gente tem o aumento da pressão, a gente tem o aumento da temperatura, o que inclusive caracteriza o núcleo da Terra como sólido. É muita pressão, gente, é muita pressão lá embaixo, bem no centro do nosso planeta, e essa pressão com essa altíssima temperatura, né, dá esse estado físico sólido para o núcleo do nosso planeta. Então, conforme a pressão vai diminuindo, reparem que a gente já vai tendo camadas, né, líquidas, pastosas, e assim até a camada sólida, que é a nossa crosta terrestre. Okay? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, né, de se inscrever no canal, compartilhar com outros amigos e professores. Deixa aqui embaixo nos comentários dicas, sugestões, né, de aulas, de assuntos que vocês queiram ver. Para a nossa próxima aula, eu vou fazer outro vídeo falando sobre rochas e minerais, beleza? Até mais, galera. Fiquem com Deus.